muito legal, né? Muito bom o jogo em termos de confronto. Vasco e River, lá em Buenos Aires seria legal. Seria fantástico. Assim, como jogo, como apelo, nem se compara. Seria pensando lindo. com a cabeça agora do Vascaíno. São Paulo e Boca. Não fala isso, você vai deixar o nosso apresentador nervoso. Eu preferi o outro. Você tá. Deixou ele nervoso, vovozinho. Olha lá, os dois melhores do Boca se machucaram. Quer dizer, tem 3. O Paredes continua inteiro. Viu? Você tem os bonequinhos dele lá, né? Do Paredes? É. Não brinca com isso, você já deu um problema. Você gosta, né, Li? Mexer no baú. Gosta de tumultuar, né? Gosta de tumultuar, né? Ai. Mas voltando rapidinho pra gente arrematar Vasco e Vitória, pra gente nos minutos finais tentar falar Acho que o Vitória ainda dá pra se recuperar. Ainda dá. O Jair Ventura, ontem na coletiva, Tetra, admitiu que com esse calendário maluco não está conseguindo treinar o time e a falta de elenco que ele tem. O cara está na Copa do Brasil aí, né, com boas condições para ir para uma semifinal e caiu um pouco ali no Brasileirão, mas não está na zona de rebaixamento. Tem que ficar com o sinal a ser alerta ali. Mas a verdade é que o Jair faz um trabalho ótimo. O elenco do Vitória é um elenco com dificuldades. Bons jogadores e tal, mas não tem fartura. E aí é o que ele está falando. Com muitos jogos, em várias competições, tem dificuldade, até para recuperar, para treinar, para montar, mas não é só ele, não, né? A maioria dos clubes. Vocês estavam falando aí, a gente falou já do Palmeiras, que infinitamente tem 2, 3 times. E o Arias sentiu, Piquerez sentiu, e já tinha perdido o Jair por contusão, que é volante também. Assim, tem que saber que vai ter essas dificuldades. Eu acredito que ele vai motivar muito esse time. Ele é um cara que mexe muito com o emocional dos jogadores. Por isso, acho que o Vitória, mesmo em desvantagem, é favorito. O Vasco, eu nunca duvido do Vasco. Mas jogando no Barradão, 1 gol de diferença... Departamento tem uma série de especialistas. Como é que um time, primeiro o Inter e agora o Vitória... não consegue entender que aquilo ali, não consegue saber e vai lá e se utiliza de uma gravação falsa. Não é possível, nós estamos em 2026. Não é possível. Não é possível. E hoje nós vivemos assim, o VAR é um convencedor de arbitragem. Mas você escutou, Pascoal, o VAR, por exemplo, do Santos? Não. Que expulsou o jogador do Mirassol? Não escutei. Não escutei. Eu também não escutei, não. Achei estranho, né? Porque a gente não consegue mais escutar isso. Não publicaram esse VAR. Poderiam ter... Porque também convenceram a Edna a errar. Sim, a errar. Poderiam ter colocado esse VAR agora, porque é rápido. O presidente da CBF e presidente da comissão, Sandro, se for para continuar a fazer isso aí, Sandro, pode ficar lá nos Estados Unidos. Se for para continuar a arbitragem brasileira, continuar fazendo esse tipo de situação, não precisa você. Pode ficar lá nos Estados Unidos, vai lá na Comebol, CBF, pega lá o formato da Comebol e acabou. Aqui, norma, né, Pascoal? Tá tudo aqui. 3 jogos, 2 jogos, 1 jogo. Acabou o jogo meia hora depois, ou 1 hora depois, ou no dia seguinte, o áudio tá lá, todo mundo escuta. É transparência. Mas aqui é de acordo com o interesse. Que a gente pede no mínimo é transparência. Porque, na minha visão, eu posso estar errado, né? Na minha visão, o lance era cartão amarelo, como a gente já falou em outros lances semelhantes. Era lance de cartão amarelo. O Candansan agiu certo. Ele deu o cartão amarelo. Mas ele foi convencido a errar. Como a Edna foi convencida a errar quando expulsou o jogador do Mirassol na partida contra o Santos. É um convencimento. O poder de convencimento de quem está no VAR parece ser muito maior do que aquele que viu a jogada dentro de campo. Em alguns instantes, eu não estou vendo o mesmo convencimento quando tem jogada violenta, jogada que é para cartão vermelho, o que é um absurdo, a gente não está vendo. Pênalti que me parece muito claro, ninguém está falando. Jogadas que são mais ríspidas, também a gente não está vendo a atuação do VAR. Agora, para transformar um cartão que o árbitro agiu... O Candansan já não tem muita firmeza para apitar. E ainda é convencido a errar. Sandro Meirahit, tem que divulgar. Tem que divulgar o áudio para que as pessoas saibam
o que está acontecendo. Sabe o que vai acontecer? O jogador do Vasco pega 2, 3, 4 partidas e vai ficar fora um tempão. Sim. A troco de um equívoco da arbitragem. Né? Como o jogador do Mirassol. Também pode pegar algumas partidas de suspensão por uma coisa que devidamente era um cartão amarelo. Tem aí o rapaz do VAR? O nome? Eu procurei o nome do Eu rapaz. procurei também, mas não Marcão, encontrei. se você puder consagrar o rapaz do VAR, que acabou induzindo o Candançan Mas isso é só a minha opinião, viu, gente? a mudar a cor do Você cartão. pode ter opinião diferente. Tem um toque na mão? Tem. Mas tem já um zagueiro correndo para socorrer. Que poderia fazer a distância, é muito longo. Né? Rapidinho, faltam uns 7 minutos para acabar o programa. A agência de Fair Play vai investigar a venda da SAF ao Marcos Lamáquia. O Vasco, enquanto isso, não pode ter relação alguma com Palmeiras e Crefisa. Enquanto estiver rolando a investigação, a coisa fica travada. E o Vasco precisa de dinheiro para anteontem. Não é isso, Pascoal? Exatamente. Como disse um dirigente do Vasco, que o Vasco, se não tiver esse aporte financeiro com urgência, a tendência é quebrar. Né? Está precisando urgentemente desse aporte financeiro. Petra, a gente já discutiu até bastante essa relação dupla, tripla, a possibilidade ali, ou o cheiro de conflito de interesses. É claro que também teve a pressão ali do Flamengo por parte do BAP. Você imagina que isso tenha contado para a agência tomar essa medida, essa decisão agora? Fala um pouquinho a respeito, por gentileza, nos minutos finais do programa de hoje. Com certeza. A fala do BAP, a resposta do Pedrinho, a repercussão que deu, o BAP entra na justiça também, né? Aí pessoa física contra o Pedrinho, pelas declarações, né? Na visão dele, ele, né? Danos morais. E, cara, eu acho que investigar, se você não está devendo, se você não tem problema nenhum, deixa investigar, ué. Se as intenções do Lamáquia, se a empresa dele está uma empresa sem problema nenhum, se ele não tem nenhum vínculo em outro lugar, se ele está pensando ali no Vasco da Gama, fazer o seu investimento, o Vasco está com os documentos tudo correto, deixa investigar. Agora, não pode ser por pressão, né? Não pode ser porque outro clube está pedindo. Eu acho que assim tem que ser investigado todo mundo, todos os clubes que estão fazendo SAF, todos os clubes que estão fazendo os seus estatutos. Tem clube, a gente está falando dos clubes gigantescos, tem clubes menores, tá? Tem muitos clubes aí, pequenos, virando SAF e sendo comprado por investidores. Tem que todo mundo ser investigado. Quem é que está entrando? Esse dinheiro vem da onde? É um dinheiro legal, bonitinho, correto? O futebol agradece, que ótimo que tem investimento. O Vasco da Gama é uma potência, o Vasco da Gama tem uma torcida gigantesca e entrando pessoas sérias, pessoas corretas, com o intuito de, claro, fazer o seu negócio, vai botar dinheiro para ter o seu lucro também. São investidores, são empresários. Mas com pessoas sérias, e eu confio no Pedrinho, acho que é um cara sério, o Vasco tem tudo para se reerguer, porque realmente, igual ao Vasco, tem muitos clubes quebrados, não é só o Vasco, não. Devendo muito. A gente brincou, eu brinquei ontem aqui, mas é uma verdade. Até hoje eu não recebi do Vasco. Eu trabalhei em 2016. Então, assim, tem muitos clubes assim, que devem para pessoas que pararam de jogar, que pararam de trabalhar, que não são mais treinadores. Então, empresas sérias, corretas, está tudo certinho, investiga, está tudo legal, espero que dê certo e que possa essa SAF virar no Vasco da Gama, que eu acredito que o Vasco, novamente, já é gigantesco, mas eu estou falando esportivamente, voltar a vencer. A questão nem se limita à idoneidade ou não da empresa. O que pega, por exemplo, Zé Elias, é que a Leila, presidente do Palmeiras, é avalista dos empréstimos da Crefisa. A Crefisa tem feito empréstimos, isso públicos, ao Vasco da Gama. E aí, realmente, isso pode ser interpretado como um conflito de interesses. Só uma pergunta, a Crefisa faz parte do Palmeiras hoje? Que, de certa forma, sim. Onde?
A presidente do Palmeiras é dona da Crefisa. Sim, mas a presidente do Palmeiras, ela responde a Crefisa, é a empresa, né? Ela está fora do Palmeiras, ela não é mais patrocinador, tá? Ou seja, de forma indireta. Mas a presidente do Palmeiras, Sim. ela libera que a sua empresa empreste dinheiro para outro clube da mesma divisão. Sim. Ué, nós estamos falando de jogador pagar transfer ban agora, não foi? Acabamos de dar uma notícia da empresa do pai do Neymar emprestando dinheiro para o Santos. Você acha que não há conflito de interesse? Eu não sei se é conflito de interesse, porque se nós formos levar ferro e fogo, você tem que pegar todos os empréstimos dos empresários, porque também tem interesse. Tem que investigar todos os dirigentes. Mas também não se restringe a essa parte de empréstimos, né? Sim, não, mas eu estou te dizendo, porque tem muita coisa aí por baixo dos panos que ninguém pede nada. Ninguém fala nada. Nós ficamos 1 minuto para terminar o programa. Aquela fotografia de antes do jogo do último domingo, em que o Lamáquia, que ainda não é dono da nova SAF do Vasco, pode vir a ser, ali do lado da Leila, com a camisa do Vasco. Com a base 44, uma simples frase. E tá aí, você viu nesse momento as palavras da galera da ESPN, com Zinho, Zé Elias, Pascoal, todo mundo ali, o Playhall também, falando bastante da equipe F sobre o Vasco da Gama e a investigação em relação à SAF do Vasco, né? Sobre Lamáquia, Leila Pereira, Palmeiras, Vasco da Gama. Então, assim, para muitos tem conflito de interesse, para outros não. Eu quero saber a sua opinião. Para você, você acha que tem conflito? Não tem? Quem tá certo nessa história? A verdade é que o Vasco precisa se reerguer, precisa novamente ali ter investimentos pesados, jogadores qualificados de primeira prateleira, para que possa voltar a brigar no cenário mundial, no cenário ali de competições internacionais, Sul-Americana, Libertadores, brasileiro também, a nível nacional. Então, assim, o Vasco tem que buscar realmente investidor. Se vai ser o Lamáquia, que possivelmente vai ser mesmo, né? Eu acho que essa questão de conflito não vai interferir. Eu acho que, de certa forma, talvez tenha alguns mecanismos que possam ser realizados para que não se configure um conflito de interesse. Como seria isso? O Vasco não negociar com o Palmeiras, o Vasco não tem nenhuma relação com o Palmeiras para que evite burburinhos, e aí eu acho que talvez ali, de certa forma, poderia facilitar para que essa negociação realmente saia do papel, fique na prática realmente, né? Então eu acho que o Vasco quer reerguer, o Lamáquia tem dinheiro para isso, e a Leila Pereira, ao que tudo indica, segundo informações que chegam, até o Pedrosa atualizou várias vezes, que a Leila não tem nada a ver com essa negociação, e se ela não tem realmente nada a ver, a negociação poderia correr normalmente. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Ative o sininho da notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 90 mil, todo mundo com a sua ajuda e também com a sua moral. Ficamos por aqui, valeu, tamo junto. E é nóis! Fui!